Programa Divinista. Programa Divinista. Os 10 mandamentos são o reflexo intelectual da lei de equilíbrio universal. A força equilibradora do universo tem a sua expressão intelectual na lei de Deus. Por isso mesmo, quem transgride mandamentos se indispõe com a força equilibradora e terá que reequilibrar sem apelação. Mensagem, estreia do livro Bezerra de Menezes e Narrativa Iniciática de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é Cordiária 11, né? Aqui em São Paulo, WhatsApp 996084846. Vamos ao tema de hoje, que são as Bíblias comentadas. Já estamos no 15º episódio. Pois é, e nessa semaninha você pode pedir também a Bíblia dos Espíritos. Quando o Milton Leite está aqui, o Milton Filho está aqui, você pede a Bíblia dos Espíritas. Ah, mas eu não tenho Evangelho Eterno. Posso pedir os dois? Pode pedir os dois. Eu tenho Evangelho Eterno. Então, se não tem a Bíblia dos Espíritas, você pede a Bíblia dos Espíritas, tá bom? Mas seja bem-vindo ao programa Divinista. É muito bom a gente estar aqui contigo nesse horário, nesse momento da gente pensar nas coisas importantes da vida, como diz a nossa vinheta, as coisas importantes da vida, que são a nossa origem, que a gente já sabe, já fala aqui, vai falar hoje de novo, que é por emanação divina, o nosso processo evolutivo, que é o desabrochamento das virtudes divinas, e a nossa finalidade, eu evoluo para quê? Para me autocristificar, para me autodeificar. É isso que a gente trata aqui no nosso programa todo domingo, falou? E falando em evolução, né, Lenira, acho que o mais importante a falar aqui é que para uma evolução rápida e segura, garantida, né, basta seguir o exemplo de vida que Jesus deixou. Ou seja, viver de acordo com os 10 mandamentos e praticar os dons do Espírito Santo. Vamos lá, vou repetir porque é importante. A obra de Oswaldo Polidoro é muito densa, é muito completa. E o livro síntese chama-se O Evangelho Eterno. Se você quiser ganhar esse livro, O Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp no 996084846. Pois é, e nessa semana, a Bíblia dos Espíritos, Também. Não podemos esquecer, tá? E só uma dica, gente, no TikTok, no Instagram, no Facebook, Informes Divinos, tem lá para baixar o PDF, tocou lá, baixou o PDF do Evangelho Eterno em inglês, português e espanhol, tá bom? Mas, Milton, que bom, estamos aqui de volta. Olha nós aqui outra vez. Nós aqui, tá? Estamos aí com o 15º episódio das Bíblias Comentadas, que a gente tem por base exatamente o livro A Bíblia dos Espíritos, de Oswaldo Polidoro, né? Que traz trechos, conceitos, conteúdos de diversas Bíblias da humanidade e que a gente está comentando aqui, seguindo o comentário de Oswaldo Polidoro. Vamos lá? Vamos lá. Continuar? Hoje vamos direto, então, a gente vai a partir do item 19. E muita gente pode pensar, né? Falando, nossa, mas são 52 semanas por ano, então são 26 por semestre, já acabou o primeiro semestre sendo 19 ainda. Então, e se der na próxima encarnação também. Agora, Milton, antes de você começar, uma coisa legal. Fora o portal Conhecer, aqui por onde a gente entra, a gente tem outras mídias ligadas ao... Vamos dar? Vamos. Bom, o portal ele é o catalisador de todo esse trabalho de divulgação. E a gente procura colocar as outras mídias com o mesmo nome para facilitar a vida. Então, no Instagram é Conhecer para Transformar, só que lá tem o OF no final de oficial, porque Conhecer para Transformar já tinha em algum lugar. Então, Conhecer para Transformar o OF no Instagram, Facebook Conhecer para Transformar, YouTube Conhecer para Transformar, Spotify Conhecer para Transformar também. Então, e agora, gente, o nosso programa, ele está tanto no Spotify, Programa Divinista, como está entrando direto no Spotify do Conhecer para Transformar, tá? Então, já via portal, se você clicar também lá no programa, aparece, E se você clicar no portal também, a gente tem um post semanal de textos específicos para ouvir no Spotify. Chama Áudio do Bem. Áudio do Bem. Aliás, Áudio do Bem, quinta-feira. Programa lá embaixo, mas agora vai começar a entrar o programa em cima também. Tá toda bom? quinta-feira. Então, também são maneiras que a gente vai buscando para tentar divulgar essa doutrina, como o Jorge falou, densa,
que não é fácil, não é de uma leitura fácil assim de primeira, mas tem um conteúdo tão significativo que todo o esforço, todo o trabalho vale muito a pena para a gente disponibilizar. E todas essas vertentes diferentes é exatamente para facilitar. Então, a gente tem áudio do bem, o mesmo áudio do bem está escrito, também está postado escrito, né? E tem os audiobooks também. E tem os audiobooks e tem o EPED, né? Que, aliás, a gente podia até mudar de EPED 2024 e deixar só o EPED lá. E tem um EPED lá. É que o EPED 2024, esse refere-se a todas as exposições que foram em 2024. Exatamente. Mas é verdade. E lá são os livros comentados, tá bom? Mas vamos lá, o item 19. Vamos lá. Então, começando pelo item 19, é a respeito da lei. Então, ele coloca lá o texto da lei, extraído do livro Deuteronômio, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 21. Então eu vou ler, porque às vezes tem alguma diferencinha, né? E as pessoas perguntam, mas por que está diferente? A gente explica por que também. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho, não cobiçarás o alheio. Esse é o jeitinho que os 10 mandamentos que a gente fala sempre aqui está na Bíblia. Velho Testamento, né? No Velho Testamento, em Deuteronômio, supostamente como foi escrito, mas não necessariamente, porque se a gente considerar que todo o Pentateuco ele foi destruído e foi restaurado ao longo dos 400 anos posteriores, por tradição oral, outra língua. Foi uma pessoa relativa que escreveu, assim como tudo que temos escrito no mundo, com exceção da obra de Oswaldo Polidoro do século passado, nenhum grande vulto escreveu de próprio punho. Tudo que existe de grandes livros sagrados, ou grandes bíblias, ou de textos sobre esses grandes vultos, incluindo Jesus, foi escrito por alguém. Moisés fez os 10 mandamentos de próprio punho, mas aí depois ficou aí. Então, quando a gente fala assim, está escrito assim na Bíblia, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque não dá para garantir que, primeiro, que dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, literalmente falando, não é fato, porque quem escreveu foi alguém, né? Segundo, que passou por tradução, interpretação, versão, edições. Quantas edições da Bíblia judeu-cristã existem? E tem assim, segundo fulano, segundo Beltrano, a Bíblia católica, a Bíblia protestante. E tem um aspecto, né, que a gente fala muito do risco da adulteração, em função disso. Mas, por outro lado, o vocabulário também evolui, as palavras também evoluem. Novas palavras são criadas exatamente para refletirem de maneira mais adequada uma ideia, o sentido de alguma coisa. Então, faz até sentido haver essa evolução. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que está escrito, o ipsis literis aí, né, o texto, mas a gente não pode perder a essência do que foi escrito. Então esse é o fundamental, e a Bíblia Judeu-Cristã é um desses livros que a gente tem que tomar um certo cuidado. Um dia desse, numa live, eu e a doutora Roseli, que sempre está aqui conosco, ela estava online, né? Ela estava lendo a Bíblia que ela tinha nas mãos, e eu estava lendo aqui do outro lado aqui. As palavras são diferentes, mesmo Bíblias atuais. Então, mas por causa das edições. Duas edições. Sei lá, 100 e poucas edições. O pessoal vai colocando uma palavra diferente, sem aquelas pessoas que têm uma iniciativa. Não, acho que fica melhor desse jeito. Exatamente. Então você sabe que nós fizemos aqui um programa, Milton, em que a gente comparou os 10 mandamentos tirados do Deuteronômio, que é mais ou menos esse que você leu agora. A gente comparou com ele, com o que está no catecismo, lá que a gente aprende
na Igreja Católica. Uma das versões dela, né? Deles. E o que o Oswaldo Polidoro restaurou. E não bate. Né? Muitos batem. O Não Matarás, Não Roubarás, mas é um que eu até quero comentar daqui a pouco, não bate. Mas o que é importante é, de novo, a gente ficar com a essência do ensinamento. O espírito da coisa, Inclusive, quando a gente fala da obra de Jesus, tem muita contradição nos evangelhos. Sim. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com relação a isso também. Mas vamos ao comentário do seu Oswaldo. Eu só vou inverter um pouquinho a ordem, porque eu acho que vale a pena a gente começar pelo comentário dele a respeito desse item, e depois a gente comenta os mandamentos. Então, o comentário dele é: estão aí os mandamentos que, uma vez usados, farão a felicidade humana. Estão aí a moral que harmoniza e dignifica, o amor que sublime e diviniza, e a revelação que adverte, ilustra e consola. Porque a lei foi dada por Moisés através de ato mediúnico. No início de sua função missionária, disse Jesus: não vim derrogar a lei e os profetas, e sim dar-lhes cumprimento. Sim. Todos os clericalismos são contra a lei e contra o profetismo. No Talmud, livro de lei dos rabinos, está escrito que Jesus foi crucificado pelo Sinédrio por se entregar à magia e sortilégios. O sábado equivale ao domingo, dia de cultivar especialmente as coisas do espírito, dia de leituras boas, de meditações, de visitas a doentes e a hospitais, dia de cultivar a revelação ou batismo de espírito, dia de divertimentos sadios. Então, assim, é um comentário muito atual, muito realista a respeito dos 10 mandamentos, e esclarece alguns aspectos que valem a pena a gente sempre retomar, apesar desse programa, ao longo desses mais de 15 anos, 20 anos, já ter comentado os 10 mandamentos muito. De várias maneiras, mas como a gente esquece. Mas não é isso. Inclusive, você perceber que é a didática do próprio Polidoro, né? Que é a repetição. Por diversos ângulos de visão. Por isso as obras todas que ele tem. Mas é isso mesmo, Eu vou brincando, tá, pessoal? Desculpa. Eu diria, a gente repete, não é para você entender, é para eu guardar para as próximas encarnações. Mas você sabe que, deixa eu só pegar um gancho, a hora que ele fala ali, o sábado equivale ao domingo, quando a gente fez esse programa, eu falei, gente, tem que pegar o espírito mesmo da coisa, do mandamento. Porque hoje a gente tem hospital, tem bombeiro, tem policial. Aí, vamos lá, eu tenho um ataque cardíaco, eu vou morrer porque no sábado nenhum hospital pode abrir. Minha casa pegou fogo, vai pegar fogo porque no sábado nenhum bombeiro pode trabalhar. Então, como é que fica? E quem trabalha vai ser punido? Quem salva uma vida, quem salva uma vida mesmo, o bombeiro salva vidas, né? Sem dúvida. Vai ser punido porque trabalhou no sábado? E quem pode não trabalhar no sábado? Entendeu? Precisamos pensar Jesus, isso. Lá nos evangelhos, podem ler, que fala assim, vocês... Se alguma ovelha de vocês cair num buraco e estiver morto, vocês não vão salvar a ovelha porque é sábado? Então, assim, não sejamos, né? Tão radicais, para não dizer hipócritas. Exatamente. Vamos, né? Não dá para ser assim. A gente faz toda a nossa pauta, depois a gente foge tudo da pauta. Vamos lá. Mas estamos na pauta. Não, eu digo nas... Vamos só pegar alguns pontos importantes do comentário do seu Oswaldo, porque, afinal de contas, é o comentário, então... Uma coisa que é um parêntese só, né? Depois que a gente vai fazendo tantas vezes, os comentários que Oswaldo Polidoro fez a respeito de determinados textos, ou dos textos que ele extraiu, também teve um ângulo de visão. Porque ele podia fazer por qualquer ângulo, né? Então, ele comentou e ressaltou alguns aspectos. Que para ele são os mais importantes, provavelmente. Por isso que a gente repete aqui. Então, ele começa dizendo assim, estão aí os mandamentos que... Uma vez usados, então na primeira frase já tem uma recomendação, não adianta nós conhecermos e decorarmos os 10 mandamentos. Né? O importante é usá-los, e usá-los significa praticar. Puxa, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, mas se você pensa... Então, a gente sempre fala isso. Mas se a gente pensar, qual é a dificuldade? A dificuldade é que a sintonia vibracional do planeta, ela puxa para baixo e não para cima. Então, muitas vezes, até, na minha visão aqui,
na minha visão míope, literalmente, que eu uso óculos. Míope duas vezes. Literalmente. É que a humanidade, ou a sintonia vibracional puxando para baixo, muitas vezes você nem consegue. O seu Oswaldo tinha uma frase que ele dizia assim: nesse planeta até fazer o bem é difícil. É difícil. Então, às vezes você pode tentar. Ou você não consegue, ou você é discriminado, ou as pessoas não aceitam, ou você é subjugado, ou as próprias estruturas não favorecem que você haja. Então, naturalmente ou inconscientemente, existe uma tendência, às vezes, de até evitar, fazer de um outro jeito, minimizar. Seria muito mais simples se todo mundo... Eu até ia comentar isso daqui mais à frente, mas eu vou falar já. Se cada um individualmente procurasse colocar 100% todos os mandamentos na vida prática, alguém tem dúvida que a humanidade estaria melhor? Não tem dúvida nenhuma. Nenhuma? Né? Então por que a gente não faz? Eu acredito que isso da sintonia. E outra, nós ainda, por sermos uma humanidade em evolução, estarmos num grau evolutivo ainda inferior, alguns procuram uma maneira de se aproveitar, de se colocar numa posição diferenciada, de levar alguma vantagem, de adquirir alguma coisa a mais, que quando a gente vai ver, não precisaria ser assim. Isso já desequilibra. Já, então, tem por isso um que, detalhe... por isso que a gente fala que é difícil. Então, porque se você pensar bem, não matarás, talvez os 4 primeiros, os 3 primeiros sejam um pouquinho mais difícil, né? Pelo como andou a humanidade em termos teológicos, né? Que favoreceu a idolatria, favoreceu tudo isso. Mas se na essência, uma pessoa decente, medianamente decente, não deveria ter grandes dificuldades. Então, mas... Não deveria, mas tem. Mas deveria. temos. Mas a gente deveria ter esse rigor em todos os momentos da vida. Vou dar um exemplo muito simples. Dentro de casa, às vezes, com os filhos, ou numa situação, quantas vezes os pais não mentem? E é uma coisa boba. Fala, mas isso aqui não. Toca a campainha. O famoso, fala que eu não estou. Pô, isso é mentira, gente. Se a gente for pegar o pé da letra, isso é mentira, você está mentindo. Essa coisinha pequenininha, somada a uma outra coisinha pequenininha, somada a outra, regularmente ou frequentemente, cria um contexto em que isso se torna natural. Fala, isso é besteira, não tem problema. Quando você vê, você está elevando o nível do que não é problema, uma coisa grande não vira problema. Nós vivemos isso hoje no mundo. Nós vivemos isso hoje no Brasil. Nós passamos um exemplo um dia desses, a gente falou, bem, vamos organizar, nós fazer o bem, vamos dar o donativo aí para Médicos Sem Fronteira, Acnur, o que é que seja. Ela voltou e falou, bem, você fez? Eu falei, não, porque eu estou preocupado, porque de repente é um golpe. Alguém pôs um site lá e vai levar o dinheiro. Olha, aquilo de até fazer o bem é difícil. Então, mas aconteceu. A hora que foi fazer, foi para um outro site. Não estou dizendo que a gente não deve fazer, viu, gente? É só tomar o cuidado de ir lá e checar o site direitinho. Então, mas, esse é um exemplo bom, porque assim, a gente não pode confundir o que nós podemos... Aí é um pouco de estoicismo, né? A gente só controla o que está debaixo da gente. Da gente. Então, sobre nossa responsabilidade. Eu decido, eu vou fazer uma doação e vou tentar fazer dentro de um site... E vou tomar seguro. Né? Mas você não consegue garantir. Então não tem. Se a gente vai falar, não, eu só vou fazer se aquilo for garantido 100%, você não vai fazer, porque perdeu a oportunidade. É isso que dificulta viver na íntegra os 10 mandamentos. Exatamente. Não favorece. Mas vamos lá, fugimos pra caramba, vamos lá. Não, eu acho que não, porque está tudo dentro do tema aqui. Então vamos lá. Então aí ele continua. Estão aí a moral que harmoniza e dignifica. Então, a moral harmoniza e dignifica. Tem um texto no livro Textos Divinos 3 que todos podem baixar gratuitamente, ouvir. O audiobook ainda não tem, a gente vai gravar. Nossa, não vejo a hora. Mas tem para baixar. E lá tem um texto que é muito interessante. A gente fez a semana retrasada, nas doses diárias que a gente tem no Instagram. Eu fiz a semana inteira esse texto. Chama O Sentido Moral da Vida. Eu até anotei aqui para falar, mas pode falar. Então, e nesse texto... o Sr. Oswaldo ele desenvolve de por que
Moral o sentido moral da vida é tão importante é. na evolução E do por que espírito. equilíbrio de... Porque que harmoniza e dignifica. Então, mas mais para frente a gente vai falar. Não vou dar spoiler do texto todo, mas é um texto que vale a pena muito ler e estudar. E por que que o amor diviniza, né? É legal. Então, por que o amor sublima e diviniza? Né? Lembrando aí, o próprio Oswaldo Polidoro conceituou o princípio Deus de inteligência, justiça e amor. Eu até trouxe eu fiz essa anotação, se der tempo a gente fala aqui. E a revelação que adverte, ilustra, consola, como uma lei regente fundamental, e a revelação não depende se você é espírita ou não é espírita, se é budista ou não é budista, seja lá o que for, um espírito reencarna, tem os dons mediúnicos ativados, vamos chamar assim, ele vai ver espírito, ele vai travar contato com o espírito, ele vai ser inspirado, ele vai curar, receber comunicação, ele vai curar. É lei. É lei, pode chamar do que quiser, assim como a reencarnação, e assim a como lei, a imortalidade. E essa lei independe da religião, entendeu? Eu posso ser uma vidente, etc. Exatamente, então, eu só estou reforçando, independe da religião, depende do que eu sou. É uma lei, se eu tiver merecimento, se tiver na minha programação, se eu tiver direitinho, eu vou usar. Então, e qual é o grande problema e qual é o grande risco? Quando as pessoas querem condicionar uma lei regente fundamental a uma instituição humana ou a um código formatado por humanos. Exemplo, essa seita aqui, nós não acreditamos na reencarnação. As leis não estão, elas não estão preocupadas. Então, porque a gente acredita. Ou a revelação, nós não acreditamos em dons mediúnicos. Sorry. Amigo, aproveite a oportunidade, né? Aprenda com a vida, não brigue com ela. A gente briga com a vida, não briga com a vida. Mas tem uma coisa legal aí que ele fala, que eu acho legal a gente dar uma comentadinha talvez, que a lei foi trazida por dom mediúnico. Aqui na sequência. Porque a lei foi dada a Moisés através de ato mediúnico. Isso é um outro aspecto também que é fundamental. Primeiro, alguns aspectos. Primeiro, não foi o princípio ou Deus, o ser infinito e eterno, né, o absoluto, inteligência, justiça e amor, que transmitiu a lei a Moisés. Por quê? Porque o princípio, em essência, não se manifesta individualmente. Ele é impessoal. O que significa isso, gente? Ele não dá recado, ele não reencarna, ele não age diretamente. Então, foi um espírito representando o princípio Deus num tamanho de evolução que a gente não tem como conceber ainda, que chamavam de Jeová, né, que tinha por nome Jeová, que entregou. Isto é uma comunicação mediúnica. A gente pode chamar do que quiser. Isto é uma transmissão de um espírito desencarnado para o encarnado, que é o que acontece hoje. E que muitas vezes as pessoas duvidam, porque infelizmente também tem aqueles que enganam. Então, voltando à dificuldade dos 10 mandamentos aí, né? Então, infelizmente tem. Mas a lei, ela possibilita. E quando Jesus, há 2000 anos, reencarnou como missão generalizar os dons mediúnicos, era para que todos na humanidade, sem nenhuma discriminação ou limitação, tivessem acesso a isso e pudessem praticar os dons mediúnicos. Você sabe que você falou, às vezes alguém engana. Agora é uma opinião, hein? Por favor, relativizem. Às vezes é melhor não acreditar do que usar mal. Não ficou bom, né? Mas, assim, acho que tem um menos mal, né? Eu não acreditar naquilo, mas eu não lutar contra, ou eu não comercializar, eu vender a mediunidade, usar para fazer o mal. Mas a justiça divina sabe da ação de cada um, do sentimento de cada um, né, Milton? Então, se eu entendi o que você colocou, às vezes nem o próprio médium tem certeza. Sim. É isso? Às vezes é difícil mesmo, eu acho. Não, eu digo assim, às vezes, porque Jesus tinha dito, olha, vocês querem falar mal de mim? Fala mal de mim. Mas não falem mal, não blasfemem contra a revelação. Aí você falou, porque algumas pessoas não acreditam na revelação, porque não existe e tal. Dos males, talvez o não acreditar nela, que exista a mediunidade, seja menor. Agora entendi. Dos males, seja menor do que eu cobrar quando eu uso o dom, para eu usar o dom fazendo mal, né? Penso eu, não sei. Não, eu concordo. A premissa de não cobrar é básica, né? E de nem fazer o mal. E de não fazer o mal também. A revelação ela existe para que o bem possa ser generalizado, sem dúvida. Mas é que
ainda num planeta como o nosso, existem situações em que, primeiro que as comunicações elas podem vir de diversos níveis espirituais. Vou te cortar. Corte. Sabe por quê? Porque a gente já vai para o segundo bloco. Não tem problema. Olhei lá, era 22, de repente deu 25. A gente volta já já, o Milton continua a linha de raciocínio dele, tá bom?